Então, eu queria falar com vocês sobre um assunto um pouco diferente, né? Mas que eu achei importante falar, que é sobre esses dois livros aqui, ó. Mary Poppins e A Volta de Mary Poppins. Eles são clássicos, com certeza, mas é um livro que eu vejo poucas pessoas falando sobre. E eu sou muito fã da Mary Poppins, eu gosto bastante. Para ser muito sincera, a minha experiência com a Mary Poppins não foi o livro primeiro. A minha experiência foi, na verdade, o filme. Eu vi o primeiro filme com a Julia Andrews, né? Que era maravilhoso. Eu achei incrível. É, Para a época também, os efeitos estavam muito bons, né? Sem contar que depois, se vocês quiserem pesquisar mais sobre a história, vocês vão ver que os efeitos que foram usados no filme mudaram toda a questão de como filmar e alguns efeitos especiais que hoje são usados até hoje foram experimentados, vamos dizer assim, no filme Mary Poppins, né? Que é esse filme muito interessante. O outro filme também que eu vi, que eu fiz questão de ver, porque eu gostei muito do primeiro, foi A Volta de Mary Poppins, com a Emily Blunt. E admito que eu fiquei um pouco triste, porque eu gosto muito da Julia Andrews. Quem assistiu A Noviça Rebelde ou The Sound of Music, com ela, vai saber que ela entrega tudo, né? Ela canta, ela dança, ela é muito boa em tudo. Como atriz, como dançarina e como cantora, ela é perfeita. E a Emily Blunt conseguiu chegar, eu acho, a um padrão muito próximo da Julie Andrews. Não igual a Julie Andrews, mas muito próximo, vamos dizer assim. Então, quando a primeira vez que eu vi Mary Poppins, o filme, eu fiquei intrigada. Eu falei, gente, de onde que saiu essa história? E aí eu descobri que era baseado nos livros da Pamela London Travers, que na verdade esse não é o nome dela, né? O nome dela é outro, né? Mas ela escolheu usar esse nome. O nome dela é Ellen Goff, mas ela preferiu, né, ser conhecida com esse nome. Ela é australiana, né? E tem toda uma história. Eu recomendo, se você quer saber mais sobre a história, um pouco da história dela, assistir o filme Saving Mr. Banks, da Disney, que é um filme muito interessante, conta um pouco sobre como a autora teve dificuldade de criar as adaptações dos livros, porque na verdade esses dois aqui são os que nós temos no Brasil. Mas Mary Poppins tem outras linhas, né? Tem outras histórias, tem outras. Na linha da Mary Poppins tem várias histórias, vários livros, mas a gente traduziu em grande parte, e os que mais são divulgados são esses dois, né, que é o Mary Poppins e A Volta de Mary Poppins. Por que eu acho que Mary Poppins é um livro que vale a pena ler? Vamos falar primeiro do primeiro livro, que é o Mary Poppins. Primeiro, o livro Mary Poppins, eu acho que, só um parêntese, os filmes são diferentes do livro, tanto o primeiro quanto o segundo, né? Tanto Mary Poppins como A Volta de Mary Poppins são bem diferentes. Os livros das adaptações de cinema. E eu não tenho problema nenhum com adaptações, tá? Desde que elas mantenham certo rigor da história, eu acho que elas podem sim fazer uma adaptação, uma releitura, porque realmente o livro é um tipo de arte, né? É uma arte escrita completamente diferente da arte cinematográfica, né? É outra arte. Então você tem que adaptar mesmo, né? Se tirar, tipo assim, um livro e fazer exatamente como a história, igual, por exemplo, O Nome da Rosa, é um livro muito bom e que foi adaptado para o cinema e eu acho que ficou muito bom também. Então a adaptação ela tem que ser bem feita. Quando ela é bem feita, o filme funciona. E o que eu achei muito legal, para ser muito sincera, é que tanto no Mary Poppins, o primeiro, e o segundo, as músicas, e olha que eu gosto muito de música, sabe? Eu toco instrumentos, né? Eu fiz aulas de música e tal, então eu sou bem criteriosa com música. E o que eu achei é que foi um musical bem feito, foram dois musicais bem feitos. Eu não gosto de musical, em geral, porque eu acho que alguns musicais, eles exageram na música, a música não tem nada a ver com a história, mas Mary Poppins, eu acho que eles casaram muito bem as músicas com a história. Mas por que ler Mary Poppins? Primeiro que Mary Poppins é uma história bem interessante, porque você tem o quê? Você tem uma realidade que aconteceu é, logo depois das guerras, né? Da primeira e da segunda, principalmente depois da segunda. Você tem uma nova estrutura familiar, praticamente, em que os pais, ambos, muitas vezes trabalham fora, e você precisa de uma governanta. Ah, Yasmin, mas no passado existia governança. Verdade.
existiam babás. Mas isso era muito específico, em situações muito específicas e muito fechada à aristocracia, principalmente. Aqui a gente está falando de uma família de classe média, ali quase média alta, não necessariamente, porque você vai ver que eles não são tão ricos assim na história, mas é, e eles precisam de uma governanta. Por quê? Porque ambos os pais, eles têm atribuições que faz com que eles não possam ficar 100% com as crianças. Então, a Mary Poppins surge nesse tipo de situação. O que eu acho muito legal da Mary Poppins, a primeira coisa em relação a essa questão de governanta, é que ela fala sobre a diferença, ela cria uma diferença muito clara. A Mary Poppins não é mãe das crianças, não é? Ela é a governanta. Então, ela é uma mulher muito rígida, mas ela também é muito divertida, ela é muito sábia, mas ela sempre conhece, ela sempre bota um limite entre maternidade e o fato dela ser apenas uma babá. Que é importante esse limite, porque às vezes a gente vê a relação às vezes até para quem, por exemplo, eu já tive experiência de cuidar de criança, né? Eu já cuidei de algumas crianças e a gente sempre fica naquela dificuldade. Eu sou mãe, eu cuido, mas isso é coisa que a mãe devia estar fazendo, eu não devia estar fazendo isso. Porque a Mary Poppins, ela educa em algumas coisas, mas a educação de fato das crianças não é responsabilidade da Mary Poppins, é responsabilidade da mãe e do pai, né? Das crianças, no caso. O Sr. Banks e a Sra. Banks. Eles são responsáveis, os primeiros. Então, Mary Poppins só tá ali para, vamos dizer assim, lapidar a educação. É uma pessoa de fora, então ela pode ver se tem erros, se houve coisas que os pais deixaram passar, se houveram coisas que eles deixaram passar, e observar se tem alguma falha, alguma necessidade específica das crianças que a mãe e o pai não estão tendo tempo de ver. Então, a gente observa que isso é muito contemporâneo, esse tema. E o que eu acho mais interessante é que a Mary Poppins, ela é uma mulher muito misteriosa. Isso eu acho legal. Ela é bem misteriosa. Ela não ensina através, ela me lembra um pouco as parábolas, né? Como Jesus ensinava, tipo, ela cria um mistério, ela traz uma história, ela traz uma reflexão. No caso, as crianças vivem essas aventuras, e nessa história, teoricamente, a aventura que a criança viveu, o Michael, por exemplo, eles devem subentender o que eles aprenderam. Então, Mary Poppins, ela nunca diz a lição de cara, tipo uma fábula. Ela vai, conta a historinha e aí, essa é a lição. Não, ela espera que a criança chegue ao final da situação com alguma coisa, alguma virtude ou algo que ela tem que aprender. Então, ela é sempre misteriosa nesse sentido. E eu acho isso muito interessante, porque é, diferente de alguns, ela, tipo, ela faz com que a criança ande num caminho que ela veja o óbvio. E muitas vezes ela não diz o óbvio. E isso é muito, muito interessante dela, da Mary Poppins. Então, eu acho que é uma forma que ela trabalha muito interessante, vamos dizer assim. Outra coisa que eu acho muito legal da Mary Poppins é o fato dela trabalhar muito a imaginação. Ela é uma mulher extremamente lógica, extremamente organizada. E, ao mesmo tempo, ela é extremamente. Ela é uma pessoa que vê o mundo, as maravilhas, né? A mirabilia, como eu diria na Idade Média, né? Ela tinha aquela ideia do maravilhoso. Ela vê, mas ela não é contra. Ela percebe que existem coisas que a lógica não explica e que elas acontecem. Então, ela consegue muito bem navegar entre essas duas coisas, entre a lógica, e aí eu achei muito legal a música lá do primeiro filme que do primeiro filme e do segundo filme você tem músicas falando sobre lógica. Então, nesse segundo, aquela música Can You Imagine That? Ela fala exatamente isso, né? Ela fala sobre a lógica é a base, é a nossa fundação. Mas tem coisas que ultrapassam a lógica e que a gente não vai conseguir explicar que 2 mais 2 é igual a 4. Tem muitas coisas na nossa vida que fogem desse âmbito de um sistema fechado que a gente consegue criar um padrão para isso. E ela trabalha isso muito bem. Ela trabalha muito a imaginação, então eu acho que a Mary Poppins é uma defensora da imaginação em dois sentidos. A imaginação fantasiosa, que é aquela que inventa coisas, e a imaginação faculdade mental, que é aquela que a gente já falou várias vezes, que é aquela que ajuda a gente a entender o mundo.
Então, a imaginação no sentido de, o sentido interno, por exemplo, de Aquino, que unifica a imagem e o conceito. Ela trabalha nessas duas coisas. Então, ela sempre está falando, ué, vocês não conseguem imaginar isso? Ela fala uma coisa e eles não conseguem imaginar. Então, ela trabalha ao mesmo tempo a faculdade mental no sentido de vocês não têm capacidade de ver a imagem mental da coisa, a representação, e ao mesmo tempo ela trabalha a imaginação no sentido, vocês não conseguem criar, ser criativos, saírem um pouco dessa moldura e inventarem coisas. Por quê? Porque a tendência, eu acho que isso é uma tendência que a Mary Poppins ela traz, ela denuncia, é a criança vai crescendo, né? E a gente vê isso no segundo com a irmã mais velha, principalmente, né? Ela vai crescendo e as responsabilidades vão tirando dela a imaginação, né? Ela vai se tornando uma pessoa muito rígida e que não vê graça nas coisas. Ela se torna muito lógica e perde a graça das pequenas coisas. E a Mary Poppins tenta trazer isso de volta. Então a Mary Poppins está sempre meio que, tipo assim, tipo, mostrando para as crianças que elas podem crescer, isso faz parte, mas elas não podem esquecer nunca o que é importante, né? As coisas que são importantes, que talvez para os adultos parem de ser tão importantes porque a vida fez com que fossem deixadas para trás essas coisas. Então, Mary Poppins é muito interessante nesse aspecto. O que eu gosto muito da Pamela London Travers, sinceramente, é que ela constrói muito bem os personagens. É uma coisa que esse estilo em inglês, né, que é um estilo muito interessante, que é eles caracterizam, eles é que é literalmente a ideia de caricatura, né? Depois, se você for procurar a etimologia, você vai perceber a caricatura das pessoas, elas são muito bem feitas. São a ironia, o sarcasmo usado também deixa mais vívidos os personagens. Então ela consegue representar diversos aspectos sociais no livro por meio dessas caricaturas, né? Então, e isso é muito legal. Isso a gente vê também no O Vento nos Salgueiros, né? Que o Kenneth Branagh faz a mesma coisa com os personagens, de animais, ele faz a mesma coisa. E a Mary Poppins a gente vê claramente isso. Então, no segundo, a gente vê claramente a perspectiva de uma mulher, é, de algumas governantas e algumas mulheres que faziam disso um trabalho apenas e não viam isso como um prazer de estar cuidando de crianças, a gente vê com a senhorita Andrews. Ela é Rita Andrews, um dos motivos pelos quais a Mary Poppins fica com um pouquinho de assim, vamos dizer assim, desgosto da senhorita Andrews é o fato de que a senhorita Andrews diz que ela é incompetente, que ela, tipo assim, você não está ensinando nada para as crianças, você é uma péssima babá. E a Mary Poppins acha isso absurdo, porque ela não é, ela sabe que ela é muito boa. E eu acho que eles conseguiram trazer isso muito bem para ambos os filmes. Eu achei a Emily Blunt um pouco mais, aparentemente, arrogante do que a primeira Mary Poppins com a Julie Andrews. Mas eu acho que uma coisa que eu vejo, eu olhava a Mary Poppins e achava, nossa, ela é muito arrogante, porque ela diz que ela é perfeitamente perfeita. E ela é muito boa, e aquela coisa, ela tá sempre falando isso, né? Ela se olha, tem uma cena no filme que ela fica se olhando no espelho, mexendo o cabelo. E no livro, a gente também tem essa cena que ela tá numa vitrine, foi num lugar, ela tá no centro da cidade, ela vai numa vitrine e ela fica se olhando, arruma a blusa que era nova e dá uma mexida no chapéu, no cabelo, aquela coisa. Então, a Mary Poppins, ela aparentemente, vai ter gente que vai dizer, ela é muito metida. Eu acho que ela é um pouco, eu acho que ela não, ela pode ser convencida, mas eu não acho que ela seja metida ou arrogante. Eu acho que o que a Mary Poppins é uma palavra muito simples. Ela é verdadeira, né? Uma vez um amigo falou isso, e eu acho que a Mary Poppins, ela traz isso interessante, que é o seguinte, ele falou assim, que a verdadeira humildade não é você dizer que não sabe as coisas, é você dizer o que você sabe e dizer o que você não sabe de fato. Então tem muita gente que diz assim, não, você pergunta, você sabe pintar? E a pessoa claramente sabe pintar.
Você olha o trabalho, não sei não. Isso não é ser humilde. Isso é mentir, você está mentindo, você está dizendo que você não faz uma coisa que você faz. E a Mary Poppins, ela é boa no que ela faz. E ela sabe disso. Então ela vai dizer o quê? Você é muito. Você é. Você é boa, Mary Poppins. Ela vai dizer, não, não sou. Ela tá mentindo. Ela tá dizendo, não, eu sou boa. E ela sabe que ela é boa. E ela está preparada para as coisas. Então, isso eu acho interessante. Ela é confiante e ela é, de fato, uma pessoa que é humilde. E o porquê nesse sentido? Porque ela pede ajuda. Então, no segundo livro, e no segundo filme também, A Volta de Mary Poppins, você vê claramente que tem um momento que ela não sabe resolver a questão lá da porcelana, né? Ambos os livros a porcelana estraga. E aí ela fala: Olha, eu não sei resolver isso. Isso não é uma coisa que eu saiba mexer. Existe uma pessoa muito melhor do que eu para fazer isso. E aí ela leva no filme para para a senhora Topovsky, alguma coisa assim, Topsy, né, que chama de Topsy, mas é um nome bem diferente. E no livro ela leva pro senhor Topsy, né, no livro. E que acaba casando com uma mulher na história, e eles acabam descobrindo um amor, porque a Mary Poppins mostra o mundo de cabeça para baixo e tal. Então, o que que é legal também? Além disso, ela mostra isso de levar. Então, ela não é que ela, eu não acho que ela seja metida, arrogante. Eu acho que ela sabe o que ela faz. E isso é uma coisa importante. Ela é confiante naquilo que ela tem de habilidade. Então, eu acho isso legal na Mary Poppins também. Sobre essa questão, eu queria só fazer um adendo aqui, porque eu acho que é interessante esse recorte dessa situação da Mary Poppins. É que na da porcelana, né, e no filme eles retratam muito bem isso, apesar de mudarem um pouco a história. Essa da porcelana eu acho muito legal. Por quê? Porque ela, no filme é a quarta-feira, né? Mas no livro é a segunda segunda. É a segunda segunda-feira, né? Que é o caos. Então, tudo que você esperava acontece exatamente o contrário, né? Então, é a inversão das coisas. E realmente é isso, essa cor, essa representação que eles representam com os objetos, né, mudando de lugar, e aí o Sr. Topsy ele vai falar que era para ele que a mãe queria uma menina e nasceu um menino, e aí Vini invertiu, ficou tudo invertido, e aí aquela coisa toda. É interessante, por quê? Porque, primeiro, a inversão das coisas. Aí você pode pensar, mas ela está falando de inversão de valores. Eu não acho que ela esteja falando de inversão de valores. Talvez a autora tenha pensado em algo assim, mas eu diria assim, na minha análise, não acho que ela tenha falado de inversão de valores, porque se você for olhar a história da Ellen Goff, ela tinha uma relação muito próxima do pai dela, né? E ela sofreu muito com a família, né? O que aconteceu com a família dela. Então ela tinha um apego à família dela, né? E o que aconteceu, isso devastou ela um pouco. Então Mary Poppins também, com a doença do pai dela, né? Que ele ficou incapacitado de ajudar a família. E ele perdeu muito da infância das meninas, e principalmente a dela por causa disso. Então, alguns dizem que ela escreveu o livro pensando em uma pessoa que poderia ter ajudado e mudado a história dela, se ela tivesse alguém que estivesse ajudando a cuidar da família dela quando o pai não estava, o pai estava em uma situação complicada. Então, eu acho que eu não veria essa situação como uma inversão de valores, mas o que acontece? Eu gostei muito de uma expressão de uma autora, a Elizabeth Greene, que ela escreveu um artigo chamado Mary Poppins, Creative Chaos and Experimental Learning in a Classical Movie. Só que ela fala do filme especificamente, né, em classical film. Então ela fala sobre o caos criativo. E eu acho que a Mary Poppins, ela trabalha muito essa questão do limite. Nem tudo na vida faz sentido, nem tudo na vida é o que a gente espera, nem tudo na vida é exatamente o que a gente está esperando. E isso é engraçado porque a Mary Poppins é uma personagem altamente metódica. Ela tem, se a gente se fosse diagnosticada talvez
psicólogo que está assistindo aí, talvez você fale, nossa, Mary Poppins tem toque, porque ela é muito, tudo tem que ser do jeitinho dela. E é engraçado, porque essa mesma personagem, que é super metódica, as coisas estranhas acontecem, coisas que não fazem sentido nenhum, e coisas que, para uma pessoa metódica, se sentiria super insegura, porque quando uma coisa foge do controle, o que a pessoa sente? Insegurança. E a Mary Poppins, que quer tudo no controle dela, no sentido de tudo tem que ser exatamente o que ela tá pedindo, e aí ela. E você vê, tudo acontece exatamente no horário. Então, isso no filme, eu acho que eles representaram muito bem também essa ideia que a autora escreveu quando ela, por exemplo, fala da hora do banho, a questão da bicicleta, né, dela conseguir chegar no lugar tal, a questão, por exemplo, do relógio, que eles mudam o relógio por causa do horário. Então, ela tá sempre no controle das coisas. E tudo tem que ser exatamente como ela queria. Só que o livro trabalha em várias situações, e o filme também conseguiu capturar isso, eu acho muito bem, que é, existem coisas que fogem ao nosso controle, e que a gente não tem controle sobre. E que é caótico. Pode ser caótico. Tem muitas coisas no mundo que são caóticas. Mas o que que a gente pode tirar disso? E como a gente pode aprender com situações que fogem ao nosso controle? Nós devemos nos sentir seguros, vulneráveis. Provavelmente essa vai ser a primeira atitude. E realmente as crianças, elas dependem muito do Mary Poppins nisso. Então, as crianças se veem em situações que o que era planejado ou o que elas esperavam é exatamente o contrário.